Manhã Cidade. Polícia. Lucas Medeiros, bom dia. Oi, Renata, bom dia a todos que acompanham aqui o Manhã Cidade. A gente chega trazendo o que é destaque na área policial neste dia 13, quarta-feira, novembro, faltam aí só 48 dias para acabar o ano. Jesus. Bico seco, viu? Olha, a gente começa falando, Renata, que hoje, pela manhã, a Polícia Civil aqui do estado de Pernambuco deflagrou a Operação Venere, com o objetivo de combater crimes de homicídio, tráfico de drogas, posse e porte irregular de arma de fogo, praticados aí por grupos criminosos que atuavam no bairro do Salgado, João Mota e José Carlos de Oliveira. O Patriota Júnior conversou com o chefe da divisão de homicídios aqui de Caruaru, o Dr. Eric Costa, que esteve à frente, inclusive, desta operação, tá? A Operação Venere, e a gente acompanha cada detalhe a partir de agora. Bom dia, Patriota. Pois é, bom dia para você, bom dia a todos que estão acompanhando o Manhã Cidade. A Polícia Civil deflagrou logo cedo na manhã de hoje a Operação Venere. As equipes deram cumprimento a 4 mandados de busca domiciliar e 3 mandados de prisões. A gente está aqui com o Dr. Eric Costa, que é delegado, chefe da divisão de homicídios aqui em Caruaru. Doutor, bom dia, bem-vindo à Rádio Cidade. O que é que o senhor já pode passar de informações sobre essa operação deflagrada hoje? Bom dia. As equipes ainda estão trabalhando nesse cumprimento de mandado. Foram também encontrados objetos ilícitos, arma, droga, numa residência. Está sendo confeccionado o flagrante. Essa operação ela tinha como objetivo cumprir mandados de prisão contra autores de homicídios que ocorreram na cidade de Caruaru esse ano, principalmente ali no João Mota, no Salgado e também no José Carlos de Oliveira. Então foi uma prisão assim, com um resultado excelente, que a gente agora vai passar para a imprensa numa coletiva que nós vamos dar aí às 9 horas da manhã. Teve uma prisão também em Agrestina, né, doutor? Isso, teve uma prisão em Agrestina, um elemento de altíssima periculosidade. Era o nosso alvo principal aqui na cidade, é suspeito de ter cometido 3 homicídios ali no bairro do Salgado. Então a investigação aprofundou nesse sentido, nós conseguimos localizá-lo, ele tentou empreender fuga, subiu no telhado das residências vizinhas ali, mas a equipe conseguiu capturá-lo. Armas, celulares também foram apreendidos? Isso, arma, celular, munição, droga, tudo isso foi apreendido e agora o inquérito segue, né, para a gente encaminhar para o judiciário para o pessoal ser julgado. Esses alvos, né, dessa operação de hoje, responsáveis por vários crimes de morte aqui na cidade, né? Isso, são homicídios que ocorreram ali na região do Salgado, de 3 a 4 ali, eles ainda estão sendo investigados. Também no João Mota, esse já foi resolvido, um homicídio que ocorreu dentro de um supermercado e também os homicídios ocorridos no José Carlos de Oliveira. Agora, quais os próximos passos do inquérito? Eles vão passar por audiência de custódia? Isso, os elementos presos e flagrantes vão ser encaminhados para a audiência de custódia e também aqueles que foram cumpridos os mandados serão encaminhados também para o presídio e também para a audiência de custódia. Muito bem, obrigado pelas informações, doutor Eric Costa, chefe da divisão de homicídios, trazendo os detalhes para a gente aqui da Operação Venere, que foi deflagrada hoje aqui em Caruaru e também lá na cidade de Agrestina, contra aí autores, né, de homicídios aqui na cidade de Caruaru. Eu volto com você. Beleza, Patriota? Obrigado aí pelas informações. Então tá aí a conversa do Patriota com o Dr. Eric Costa. Inclusive a gente tem imagens, tá? De um dos sujeitos deletérios chegando aí, né, no camburão da polícia, né, no carro da polícia. Não queria andar, né? Exatamente. Mas um detalhe, a gente, pra quem tá na experiência Rádio Cidade, inclusive baixa o Flix Cidade, ele já tá com uma tornozeleira eletrônica, viu? Esse jovem aí, esse sujeito mau elemento, sujeito deletério, inclusive escondendo o rosto, pra praticar o que não deve, ninguém esconde o rosto, né? Mas na hora que a polícia vai em cima, desarticula, né, e prende esses malfeitores, essas almas cebosas, aí tá aí, fica escondendo o rosto. E agora a gente aguarda mais detalhes em que a polícia vai trazer, né, durante o dia desta quarta-feira. E olha, Renata, agora a gente muda de assunto, mas segue falando aqui
desses detalhes da área policial é porque é o seguinte, né? A gente traz um fato que chamou bastante atenção nesses últimos dias, é que uma criança de 10 anos de idade foi apreendida pela polícia militar lá no bairro Boa Vista com 1 quilo de crack, meu amigo. 10 anos. 10 anos de idade. Um menino daqui de Caruaru, Boa Vista, aqui em Caruaru, viu? De acordo com a Polícia Civil, a droga seria da mãe do garoto, que não foi encontrada, tá? A gente volta agora a falar com Juliana Santos, tá certo? Que traz os detalhes, inclusive... Juliana, a mãe desse menino, né? Porque ela pé no mundo. Quando ela se ligou que o menino estava sendo apreendido, perna pra quem te quer. Juliana, a mãe desse menino já foi encontrada? Muito bom dia. Oi, Lucas. Bom dia para você, bom dia também para Renata Torres, para todo mundo que está aqui nos acompanhando. De acordo com a Polícia Civil, ainda não. Essa criança, ela foi, a tutela dessa criança, né, ela está sendo cuidada aí por familiares, inclusive a irmã dessa criança também prestou, né, esclarecimentos à polícia, mas a Polícia Civil não confirmou informações sobre o paradeiro dessa mãe. Inclusive, a gente tem nota oficial da Polícia Civil, eu vou ler aqui para vocês. Neste momento, a nota diz o seguinte: a Polícia Civil de Pernambuco informa que registrou no dia 9 de novembro, isso no último sábado, através da 14ª Delegacia Seccional de Caruaru, as ocorrências de tráfico de entorpecentes e corrupção de menores no bairro Boa Vista 2. Uma criança do sexo masculino de 10 anos foi encaminhada na companhia de um responsável legal para ser ouvida na delegacia após ser flagrada portando uma quantidade de substância análoga a crack. A mãe, que seria a proprietária da droga, não foi localizada e o inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias. Essa é a informação oficial dada aí pela Polícia Civil de Pernambuco. E a gente sabe, né, a situação em que essa criança foi exposta de estar com essa quantidade de entorpecentes, né, 1 quilo de crack, aí tendo que ser levada à delegacia para prestar esclarecimentos. Inclusive, a gente conversou, Lucas, com o Nivaldo Júnior, que é conselheiro tutelar, para a gente entender um pouquinho mais sobre esse caso, saber se o Conselho Tutelar foi acionado e quais são os procedimentos, né, que foram adotados nesse caso. A gente vai acompanhar a entrevista com ele agora. Nivaldo Júnior, conselheiro tutelar, bem-vindo à Rádio Cidade. Nós estamos falando sobre o caso da criança, né, de 10 anos que foi apreendida pela Polícia Militar com 1 quilo de crack, isso no bairro Boa Vista, aqui em Caruaru. O Conselho Tutelar foi acionado nesse caso? Bom dia. Bom dia, Juliana. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade. Então, nos casos de situação de ato infracional cometido por criança, são aplicadas medidas protetivas, que cabe ao Conselho a aplicação dessas medidas também. E no caso dessa criança, foi noticiado o Conselho, essa criança foi entregue a familiares sob termo de responsabilidade e o Conselho aplica as outras medidas protetivas de orientação e de encaminhamento ao sistema de garantia de direito para o acompanhamento da criança. Nivaldo, nesse caso específico, de acordo com a Polícia Civil, a suspeita é que a droga seria da mãe desse menino de 10 anos. O Conselho Tutelar age de alguma forma para que essa criança não tenha mais contato com essa mãe, para que ela não seja exposta a uma situação como essa novamente? Veja, a questão, nesse sentido, cabe à Justiça, Conselho de Aplicação de Medida Protetiva. Lógico que a gente entende que a criança, o melhor ambiente para a criança é no seio familiar, né? Mas o segurança com sua integridade física, moral e psicológica. No caso, essa mãe deverá responder ao processo e ser trabalhada para que seja ressocializada, para que continue com sua criança, mas que não coloque ele na mesma situação que estava colocando. Que ela venha diferente, se a Justiça entender que ela houve uma mudança para o retorno do seu filho. O Conselho Tutelar, Nivaldo, é sempre acionado em situações como essa? É rara essa situação da criança estar no ato infracional. Você pega em flagrante nesse sentido do ato infracional. Muitas vezes é chamado também de câncer, situação de abandono incapaz. Mas toda vez que as crianças foram levadas por essa situação, o Conselho Tutelar é acionado por seu órgão de proteção de direito de criança e adolescente. Então, todas as vezes que acontecer, o Conselho tem essa notícia.
Nivaldo, quando a gente souber de situações que violem os direitos da criança e do adolescente, como a gente faz para entrar em contato com o Conselho Tutelar? De extrema importância, Juliana, a participação da sociedade quando vislumbrar essas situações de fragilidade, de violações de direitos desse adolescente. Então essa denúncia pode ser feita ou anônima ou pode ser também identificada. Pode ir na sede do Conselho Tutelar, que fica na rua Rodrigues de Abreu, 101, Maurício Nassau. Pode ser feito por telefone, o 983843488. Pode ser feito pelo Disque 100, 190. E se não souber o telefone do Conselho, pode procurar um posto de saúde, um CRAS, um CREAS, que eles tenham contato com o Conselho para ser feita essa denúncia. Nivaldo, para a gente finalizar a entrevista, eu queria que você reforçasse para a gente a importância do Conselho Tutelar, né, atuando, protegendo as nossas crianças. O Conselho Tutelar tem uma medida relevante na sociedade, né? Porque ele aplica essas medidas protetivas para criança e adolescente que tem seus direitos ameaçados ou violados. O intuito do Conselho Tutelar não é tirar a criança de pai e de mãe, mas que os seus direitos deles sejam resguardados, seja ele a vida, a saúde, ao respeito, à dignidade. Então, o Conselho tem essa importância porque é a ponta que está em contato com a família. Então, qualquer necessidade, qualquer questão que se veja que está sendo ameaçado, não precisa ter confirmado o fato, que seja acionado o Conselho Tutelar para que nós possamos fazer com que esses direitos dessas crianças e adolescentes sejam resguardados e que ele viva numa convivência familiar harmoniosa com sua mãe. Perfeito, Nivaldo. Muito obrigada por conversar com a gente sobre esse assunto tão importante. Por nada, Juliana. É isso, Lucas, Renata. A gente conversou com o Nivaldo Júnior, conselheiro tutelar, né, sobre o caso dessa criança, desse menino de 10 anos que foi apreendido pela Polícia Militar com 1 quilo de crack. E assim como o Nivaldo explicou, o objetivo do Conselho Tutelar não é tirar essa criança, né, do convívio familiar, né, da mãe, do pai, enfim, mas proteger os direitos dessas crianças e adolescentes. Então, caso a gente tenha conhecimento, né, de situações que violem os direitos da criança e do adolescente, né, a sociedade sim precisa fazer essas denúncias, tá certo? E eu reforço agora os canais, né, para entrar em contato com o Conselho Tutelar. Pode ir, né, presencialmente ali, diretamente à sede do Conselho Tutelar, que fica localizado ali na rua Rodrigues de Abreu, no bairro Maurício de Nassau. Também é possível entrar em contato com o Conselho Tutelar pelo telefone DDD 819-8384-3488. Também é possível denunciar pelo Disque 100, pelo 190. E também, né, caso você esteja próximo a um posto de saúde, também a um CRAS, a um CREAS, e quiser ir lá pedir, né, auxílio, ajuda, passar essa informação, eles também vão entrar em contato com o Conselho Tutelar. O objetivo, né, dessa instituição é realmente proteger os direitos das crianças e dos adolescentes. Volto com vocês. Obrigado, Juliana, pelas informações. Então tá aí, né? A gente trouxe o Conselho Tutelar. Né? É uma história alarmante, né? Algo que chama bastante atenção, até porque é uma criança de 10 anos de idade, inclusive, ele foi lá e disse, lá em casa tem mais, viu? E mostrou todas as drogas que, além desse quilo de crack, havia também outros tipos de drogas lá na residência dessa criança, lá no bairro Boa Vista. A mãe desapareceu, pé no mundo. Até agora não se sabe, né, onde é que está essa mulher. Amanhã a gente também, no Café Forró e Notícia, Renata, vamos trazer esse assunto, inclusive trazendo agora como é a questão penal, como é que fica o Código Penal diante dessa situação, até porque não é algo comum uma criança de 10 anos de idade, né, estar com uma grande quantia de drogas. Então a gente vai trazer um especialista para falar desse sobre lado... a situação da criança. Da criança. No caso, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente, tá? E como fica a área criminal a partir desse momento, a mãe, como é que a mãe vai responder sobre esse caso? Né? Apesar que possivelmente o flagrante já tenha sido livrado, até porque o caso aconteceu no início desta semana. Olha, agora a gente muda de assunto para falar de um acidente. Acidente, né? Feio, rapaz, né, Lucas? mais um, né, que acontecendo, né, aqui na região, né? E agora a gente fala desse acidente que aconteceu ali na Avenida José Rodrigues de Jesus, mais precisamente em cima do viaduto que liga a BR-232 com a José Rodrigues, entre o Hospital Regional do Agreste e a UPA, onde o José Marques da Silva, de 70 anos, ele acabou morrendo ao ser atropelado por uma máquina conhecida como
rolo de pneus. Né? Aquela máquina... de asfalto. Mas tá na obra não, né? Essa máquina... A máquina estava na obra. Na obra, né? A gente, inclusive, tem imagens da máquina, né? Olha aí, ó. Jesus. Pra quem tá na experiência Rádio Cidade, tá? A gente agradece também ao nosso amigo Adilson Galvão por Abraço, ceder Adilson. essas imagens. Gente boa. Olha, está acontecendo essa obra de recapeamento asfáltico nesse trecho. E o idoso não se sabe, aí é que fica a dúvida, se o idoso se suicidou, se ele se jogou em frente dessa máquina ou se ele realmente foi atropelado, tá? Pois o trecho Essa máquina ela é relativamente devagar, né? Lenta, né? Muito lenta, E daí fica essa dúvida, né? Estiveram lá no local a Polícia Militar, a Polícia Rodoviária Federal, o Instituto de Criminalística, a Polícia Civil. Agora, não encontraram o maquinista. E daí fica a incógnita. O idoso foi atropelado? Mas aí é fácil de identificar. Tá sim. trabalhando na obra. O idoso foi atropelado, então tá toda essa situação. Mas infelizmente aí o José Marques da Silva, de 70 anos, acabou sendo atropelado por esse rolo de pneus nessa máquina que estava realizando o trabalho asfáltico ali naquela localidade. E pra gente encerrar, tá? É que o vereador Renato Virgulino Rodrigues, de 42 anos, ele foi assassinado lá na comunidade conhecida como Mata Cinza, que fica na zona rural de São João, tá? Ele que era filiado ao Partido Republicanos, estava à frente de casa quando foi surpreendido e morto. A confirmação do crime foi feita pelo presidente do partido, Samuel Andrade, que manifestou pesar da perda, tá? O Renato, ele foi reeleito vereador da cidade, foi o 7º vereador mais votado lá de São João e já estava na política há algum tempo. O corpo do parlamentar foi periciado pelo Instituto de Criminalística e em seguida encaminhado para o IML de Caruaru. Câmeras de segurança ali da casa do vereador podem ajudar a polícia a elucidar esse crime, né? Mas a gente aguarda mais detalhes e um dado que chama a atenção é que ele é o 3º vereador lá de São João assassinado em menos de 10 anos. Então um fato bastante lamentável, tá? Tá bom. Agora são 9h49 e esses foram os destaques da área policial. Obrigado. Manhã Cidade. Polícia.